Cada pai, lembrando que está preparada. Louvado seja Deus. Deus abençoe a todos. O pastor Ítalo vai nos trazer a mensagem da palavra de Deus. Aleluia. Amados, paz seja convosco. Noite prazerosa, esta onde nós estamos mais uma vez, juntos na casa de Deus, tendo a primazia de poder respirar esta atmosfera sobrenatural, este ambiente. Todos nós percebemos que de fato se tem, não é? Essa estatística realista, se tem, há uma aguçada sensibilidade que percebe a presença augusta, soberana e real de Deus. Sua presença não dá para apalparmos, mas nós sentimos. É como o ar que respiramos, nós não tocamos. Um dos nossos sentidos, o tato, não dá para contê-lo preso em nossas mãos, mas nós percebemos. Ele transita através dessa terapia pulmonar, do pulmão, as artérias, e assim, enfim. Assim é a presença de Deus. Nós não a vemos, não a tocamos, mas a sentimos. Este testemunho é realista e muito pessoal. A minha gratidão, mais uma vez, ao nosso ilustríssimo pastor presidente, pastor Salvador Antunes, a sua muito digníssima família, a todos os nossos obreiros, amigos, companheiros que aqui estão, tá bom? A amabilíssima Igreja do Senhor Jesus. A propósito, feliz Dia dos Pais, tá bom? A todos paizão que aqui estão, que vocês continuem administrando sabiamente esta vida que nos foi proposta e correspondendo na altura com a nossa vocação de pai. Deus nos deu uma missão, a perpetualização do gênero humano, e cabe a cada um de nós administrar bem aqueles que estão sob a nossa responsabilidade. Queridos, sem delongas, Salmo de número 73. Vamos falar-lhes aos corações, ao coração, sobre por que sofre o justo. E nesta temática muito contundente, queremos trazer uma visão panorâmica acerca do sofrimento. Pastor, mas não tem outro assunto não? Não. Este será bem plausível, acessível aos nossos corações, e acredito que nós teremos uma visão dentro de um prisma divino acerca de tudo aquilo que está à nossa volta. E como contexto de ouro, Salmos 73. Nos diz a palavra. Verdadeiramente bom é Deus para com Israel, para com os limpos de coração. Disse Asaf: quanto a mim, os meus pés quase se desviaram, pouco faltou para que escorregasse os meus passos. Pois eu tive inveja dos soberbos ao ver a sua prosperidade, onde por sua vez não há aperto em sua morte, o seu corpo é forte e sadio. São livres de muitas das tribulações dos mortais, não são afligidos pelos males humanos. Portanto, a soberba lhe cinge o pescoço como um colar e vestem-se de violência como de um adorno. Os olhos deles são inchados de gorduras, não têm limites às suas imaginações no seu coração, e zombam e falam com malícia na sua arrogância e ameaçam com opressão. Erguem a boca contra os céus e a sua língua percorre a terra, pelo que o seu povo volta a eles e bebe águas em abundância. Dizem: como o sabe Deus? Ou há conhecimento no Altíssimo?
São assim os ímpios, sempre em segurança, e as suas riquezas aumentando. Na verdade, que em vão purifiquei o meu coração, em vão lavei as minhas mãos na inocência. O dia todo sou afligido, sou castigado cada manhã. Se eu tivesse dito, falarei assim, teria traído a geração dos teus filhos. Quando tentei compreender isto, fiquei sobremodo perturbado, até que entrei no santuário de Deus, e então entendi o desfecho, o fim de todas essas coisas. Ok. Meus queridos, nós temos aqui uma narração de uma história vivida por um musicista que pertencia à corte de Israel. Asaf foi um dos mais idealistas homens no Antigo Testamento. Alguns textos da Bíblia resumem a sua história. Este texto que nós acabamos de ler traz-nos uma síntese da sua vida emocional e espiritual, vivenciando um período de crise existencial. Asaf era levita, musicista, cantor, fazia parte da mais elitizada conjectura ministerial da época, a saber, o ministério sacerdotal. Ele era um auxiliar dos sacerdotes e desenvolvia uma atividade acima, muitas das vezes, da perspectiva de muitas outras pessoas. Ele fora escolhido para compor lindas músicas, poesias, e através disso trazer momentos de refrigério à vida de todos aqueles que vinham ao templo. Porém, Asaf encontrou com as injustiças da vida. A vida o ironizou por muitas das vezes. Ele não compreendia o porquê de certas coisas. E o porquê, principalmente, da questão do sofrimento. Visto que, de acordo com o seu relatório pessoal e real, ele de fato destacou as mais legítimas características positivas inerentes à sua própria pessoa, querendo dizer ao Criador, no seu momento devocional, que era justo, que temia a Deus, que o fato dele ter pensado apenas em desviar-se de Deus estaria traindo a geração dos justos. Os seus pés pisaram no limiar da apostasia. Inquietude, frustrações, foram situações desérticas que atingiram de cheio o seu coração. E de fato, aquilo repetia-se todas as vezes. E aquilo que o deixava mais intrigado e perturbado era porque não tinha resposta para as suas perguntas. O porquê de pessoas que não têm o mesmo comportamento que eu tenho, que não são tão religiosas, que não são tão prestativas à sociedade, pessoas que galopam no seu mundo de arrogância, no submundo obscuro da sua vida pessoal. Estas pessoas conquistam, granjeiam, angariam bens, amontoam fortunas, são os ricos da sua época. Ele ficou perturbado com aquilo. Dentro do seu ver, na sua perspectiva, deveria acontecer o contrário. Os que serviam, os que temiam, os que buscam a Deus, deviam ostentar bens maiores além daquilo que de fato estavam à sua possibilidade. Ele ficou sobremodo perturbado e disse que quase se desviava. Ele estava agora em perplexidade. Ele foi atingido de cheio porque não lhe teve resposta nenhuma. Porque o justo sofre. E ele se autodenominou como sendo uma pessoa tão dócil, uma pessoa tão pacata, tão carismática, uma pessoa religiosa, uma pessoa prestativa, uma pessoa que tinha uma jornada de fidelidade diante de Deus. E ele disse: é só amanhecer o dia que eu já sou afligido, e durante o ciclo do mesmo,
continua me vindo as tribulações, as dificuldades, eu não sei o que fazer. Dizia Asaf, pensando, monologando, conversando consigo mesmo, até que ele entrou de portas adentro do templo para exercitar o seu ofício ministerial. Então, depois que ele adentrou a casa de Deus, minutos e tempos depois, ele percebeu o fim destas pessoas. E ele teve uma visão básica sobre, de fato, que ele estava fazendo uma grande inversão de valores. E que a coisa mais preciosa não era a vivência de ostentação. Uma das coisas mais preciosas era conter, segurar a paz interior, estar bem consigo, com todos e com Deus. Ele demorou a entender essa realidade, mas quando ele entrou no templo, ele percebeu. Então nós estamos percebendo que aqui neste ambiente, nessa atmosfera sobrenatural, a casa de Deus, nós somos infinitamente abençoados. Quantos de nós entramos às vezes refletindo tantas coisas que estão à nossa volta durante o dia, semana, meses e anos. E quando nós viemos aqui ao templo, à casa de Deus, nós somos surpreendidos pela graciosidade, pela benevolência do nosso Deus. E como a sua palavra alcança as partes mais escondidas da nossa vida. A palavra de Deus, ela vem e perscruta as partes íntimas da nossa alma. Coisas que ninguém sabe. Mas no mundo da escuridão interior, no mundo da subjetividade do homem, nas entranhas do homem, a palavra de Deus, ela adentra, conforme a epístola aos Hebreus, ela é a única que consegue penetrar as partes íntimas da nossa alma, até encontrar a divisão da alma e do espírito, que são partes tão abstratas. Significa que o fluir, o verbalizar, o predicar, o falar a palavra de Deus, gera um sentimento de paz, de satisfação, levando-nos cativo, força de expressão, a uma mente de plena interpretação das coisas que estão à nossa volta. Jamais nós estaremos frustrados porque A, B, C estão galopantemente angariando coisas e as ostentando. Não interessa. O interessante é eu estar bem com aquilo que eu tenho. Você está quieto, tranquilo, com aquilo que você tem. E como sábio administrador, administrar os bens que Deus te deu. O que é prosperidade? Prosperidade é a maneira versátil, sábio, de conduzir o que temos. A prosperidade, queridos, no sentido mais lato da palavra, não é sinônimo apenas do acúmulo de bens materiais. Existe muito mais além dessa realidade. Ser próspero não é apenas ter o cotidiano. Ser próspero é você ter uma boa família. É você ter um bom conceito onde você convive, vive, está. Isso é ser próspero. É as pessoas olharem em ti e ver um sujeito, uma pessoa, de uma personalidade, de um caráter irrepreensível. Isso é ser próspero. Ser próspero é ter a revelação, a graça do Evangelho na vida. Ser próspero é não mais trilhar o caminho de trevas que nos conduzia ao mundo de inteira ignorância. Ser próspero é estar trilhando o caminho de Cristo, o caminho de Jesus. Ser próspero é ser porta-voz da eternidade. Ser próspero é ser boca de Deus para a nossa geração. Então, são muitas as características que nos caracterizam como uma pessoa próspera. Ser próspero é ter a bênção de Deus na nossa vida. Ser próspero é ter o sustento. É o seu pão, é a sua veste, é o seu calçado. É aquilo que eu falei pela manhã, para sermos felizes não é preciso conquistar os continentes. É preciso conscientizar que eu estou satisfeito com aquilo que eu tenho. Isso é ser próspero. O Asaf demorou a entender essa realidade. Seja feliz com aquilo que Deus te deu. E jamais venha entrar em uma crise existencial. Porque outro tem e eu não tenho.
Porque fulano conseguiu e eu não consegui. Eu já estou aqui há tanto tempo. Não entra nesse caminho, porque ele há de nos adoecer. E nós vamos perder o norte, o cerne das coisas. E sabe que muitas das vezes adentramos esse caminho e ficamos sem respostas. E uma das coisas mais intrigantes que deixa o homem conflito, numa vida de conflitação constante, é quando ele não tem respostas para as perguntas que mais o afligem. Por que eu sofro tanto? Por que eu perco tanto? E devido a isso, algumas instituições religiosas, de fato, têm agora aberto as suas portas e trabalhado psicologicamente fortemente em cima dessa maior demanda do homem, que é a carência, que é a satisfação de o bem, do possuir. Olha, vai ter o dia tal, a queda das muralhas. Não sou contra que elas caiam na nossa vida. Vai ter uma campanha maravilhosa, milagrosa. Quem passar por ali nunca mais vai experimentar os infortúnios da vida. Isso é equívoco. Isso é filosofia humanista. Não é teologia de Deus. Vocês vão ver o conceito de Jesus para aqueles que estavam chegando o seu evangelho. Vai na minha igreja, porque se você for lá, o fato de você entrar pelas portas, nunca mais você vai sair da mesma forma. De que maneira eu não vou sair? Humanamente, socialmente ou espiritualmente? Espiritualmente, jamais nós haveremos de sair do mesmo jeito. Mas humanamente eu vou continuar sendo humano, socialmente eu vou continuar sendo um ser social. Técnicas de pirotecnia, ensaios, trabalhando profundamente em cima daquilo que o homem está mais carente. Qual é a temática da atualidade? Pare de sofrer. Estaremos para desamarrar os seus caminhos. Vamos quebrar a maldição. O sofrimento não vai ser a temática da sua vida. Venha para o evangelho que você vai enriquecer. Venha para a igreja que os karmas vão te abandonar. Marketing pesado, aberrações absurdas, escândalos. A proposta do evangelho não é esta, para me ver livre dos sofrimentos. Nós vamos ver essa questão. Asaf no Antigo Testamento quase entrou em parafuso espiritual. Quase se perdeu, até que Deus o esclareceu. E disse-lhe: eu vou te consolidar. Não fique achando que eu não estou contigo porque você não possui isso. A minha presença em você, a minha estadia em você, não se reflete pelo acúmulo de coisas que você tem. Pare com isso, Asaf. Pare. O reflexo da minha presença é a sua estabilidade, é o seu autocontrole, é a sua fé, a sua credibilidade em mim. Isso sim. A história do sofrimento é uma coisa lendária. Mas todo sofrimento teve origem na quebra da aliança no Jardim do Éden. Os homens, ou o homem e a mulher, foram criados para viver uma perspectiva de vida além da naturalidade, cuja qual a conjectura da sociedade vive e sobrevive. Se é que vive, sobrevive. Mas depois da quebra dessa aliança, houve um processo em cadeia degenerativo, levando a todos os planos que visavam a estabilidade em todas as áreas ao fracasso. E devido a isso, o governo da terra passou agora à mão dos homens. Consequentemente, todos os planos de benefício geraram em catástrofes. Com isso sofre o homem bom, sofre o homem mau. Com isso sofre o justo, sofre o ímpio. O fato de muitas das vezes algumas agruras vir sobre a sua vida não significa que Deus te abandonou. O fato de você estar bem, óbvio, não significa que você é o escolhido de Deus. Em contrapartida, tantos irmãos nossos estão na África do Norte, em algumas nações varridas às suas defesas pelo deplorável sofrimento. Por que eu não nasci na África do Norte? Por que eu não nasci em Serra Leoa? Por que eu não nasci em Moçambique? Estou aqui no Brasil. E lá existem pessoas que têm a mesma identidade espiritual que você tem, que eu tenho. E ele se alimenta, quando se alimenta, uma vez por dia. Será que Deus não está com eles? Será que eles não vão para o mesmo local que nós vamos? Será que eles não professam a mesma fé?
no Egito, na Síria, no Afeganistão, no Irã, no Iraque? Quantos irmãos estão sendo levados a sacrifício vivo, como cordeiros sendo levados ao matadouro, por amor ao Evangelho? E eles não negam a fé. Eles são fuzilados, mutilados, esfolados, decapitados. Deus não está com eles. Deus está comigo porque eu consegui esse ano trocar de carro. Deus não está com ele porque eles estão sendo levados a uma via dolorosa. Ele vive numa situação paupérrima. Essa é uma filosofia que se tem confundido com o Evangelho. Nada disso, queridos. Deus está comigo porque me livrou da mão dos homens ímpios. Amém. Mas se porventura eu ser massacrado, odiado, eu fui raptado, e me arrancaram um braço, um dedo, quase me mataram, será que o anjo do Senhor tirou uma férias? Existem coisas que não se tem respostas. Eu não me deixo levar por essas situações. Jamais. Encontrei 2 testemunhos oponentes. O irmão disse: olha, eu infelizmente perdi meu carro, tomei 2 tiros e estou aqui, graças a Deus. O outro disse: olha, e o pior que foi na mesma noite. Aconteceu comigo. E eu quase tomava os tiros e Deus não deixou ninguém me tocar. E Deus enviou o seu anjo e o bandido não levou o meu carro. Nossa, que choque, não é? De comportamento. Deus está, afinal de contas, com qual dos dois? Quais são mais queridinhos do papai? Quais dos dois são mais achegados a Deus? O que foi menosprezado, judiado, ou aquele que foi poupado da crueldade? Existem coisas que não se tem resposta. Quando não as temos, a melhor coisa é perceber que a vida é assim mesmo, cheio desses altos e baixos, querido. É conscientizar-se. Eu estou nesta vida, nessa terra, para quê? Para quê? Para corresponder com o ciclo vital. Então, posso estar bem hoje, amanhã posso estar muito mal. Posso estar conversando com vocês aqui, amanhã vocês terão a notícia: pastor Ítalo faleceu. E daí? O interessante não é a minha convivência aqui. Eu me preocupo muito no final, quando eu chegar na minha casa eternal. Lá sim, lá eu vou perceber o quanto valeu a pena. Então jamais se frustre com essas questões. Um dia o Senhor Jesus, ele veio de encontro a essa filosofia. Quando o registro de João 16:33 nos diz: tenho-vos dito isso, para que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Jesus não veio nos trazer uma proposta de isenção, de blindagem contra os infortúnios da vida. Jesus veio nos trazer uma proposta de paz interior. Ele disse: a minha paz eu vos dou, e não as dou como o mundo os deram ou hão de dar. Jesus veio trazer uma proposta de crescimento interior, de estabilidade interior, maturidade ao ponto de enxergar a vida pela ótica do raciocínio, da lógica e do convencimento, da estabilidade espiritual. Eu não posso ser levado por esses ventos que vêm tentando, roubando, fragilizando a nossa fé. Esteja servindo a Deus aonde você estiver. Não existe local geográfico mágico, não, querido, esotérico, nada disso. Aonde você estiver, se você estiver convicto da sua capacidade e que a presença de Deus está com você, você há de abundar, há de prosperar. Agora, que não venha ser a prosperidade a túnica da sua vida. Não estou fazendo apologia à pobreza nem à miséria. Só estamos tentando dizer-lhes que a coisa mais importante dessa vida não é aquilo que Asaf cresceu os olhos. Seja você o que você tem sido. E saiba, faça o diferencial aonde você estiver. Posso ouvir um amém? Porque sofre o justo. Então, dentro dessa interrogação, tem uma listagem de sofrimento. A Bíblia fala em Jeremias 31:29 do sofrimento orgânico. Aqui já fala sobre a lei da hereditariedade, onde muitas das vezes nós encontramos pais
que tiveram a vida conturbada e cujo destino do filho foi tão conturbado. E o garoto e a garota desenvolveu um distúrbio hormonal e, consequentemente, atribuiu para si uma deformação, uma carência no processo de formação. Quantos pais trilham por essa situação? E às vezes os pais não são culpabilizados. É uma hereditariedade. A hereditariedade é uma herança. Existe a herança biológica, que é justamente isso, deformações dos meus ancestrais na primeira geração, na segunda geração. É por isso que muitas das vezes nós, quando vamos a um especialista na medicina para tratar alguns problemas em nossa vida, ele pergunta: na sua família há alguém cardíaco? Seu avô, seu bisavô, seu tataravô? Há alguém que teve a probabilidade de desenvolver problemas seríssimos no sangue? Sim, meu avô teve isso. Então aí eu tenho o que? Uma herança biológica. E quando nós temos isso em si, nós corremos aos pés de Jesus quando eu me acho no meu mundo e percebo que tenho um problema orgânico seríssimo. E disse: Deus, por que eu mereci isso? O que fiz para merecer isso? Você não fez nada. Simplesmente dentro do contexto humano você está herdando uma herança biológica. Agora eu tenho que ter capacidade de superar a esse meu problema, acreditando na hipótese de uma melhora como de uma piora. E acreditando-se na hipótese de um milagre. Diga assim: Deus ainda faz milagres. Aleluia. Não se frustre, meu irmão. Eu não vou servir mais a Deus, não. Eu já orei, eu não vou nem orar mais. Ele não escuta a minha oração. Às vezes nós somos tão fraquinhos nessa questão. Também isso nos machuca muito, entende, irmão? Machuca. Às vezes a gente ora, jejum e busca. Eu não tenho culpa, Deus me cura. O Senhor curou a tantos e fez a tantos, e eu sempre ficando para o final. Tenha paciência, meu irmão. Se isto não acontecer, não tem problema. Tenha estrutura suficiente para ouvir isso. Porque a eternidade, eu fiz negócio para chegar lá em cima. Aqui eu posso ser judiado, desprezado, atropelado, esquecido, não tem problema. O interessante é chegarmos lá bem. Agora, não cortamos a hipótese de um grande milagre acontecer. Como a Bíblia ela é repleta de tantos milagres, Deus parou o tempo, suspendeu a lei da física, do ideal, do real, da lógica, adentrou no nosso mundo pobre, mesclado de pecados, e fez um diferencial. Olha aquele homem que estava na beira do tanque há 38 anos. Tanto tempo, Jesus chega lá só para ele e diz: ei, chegou o teu dia. Chegou a tua hora. Você está aí há um bocado de tempo, eu sei. E outros vão na sua frente e passa. Não é só hoje. Naquele tempo já tinha as pessoas que furavam fila, viu, irmãos? Os furadores de fila. O rapazinho estava pronto para cair naquele mover que estaria lhe dando a probabilidade de cura. E a outro mais esperto, e ele ficando. Era o primeiro que caía. Então no judaísmo tinha muito isso. Não era nem o segundo, o primeiro. Com Deus não tem isso, meu irmão. Os últimos podem ser os primeiros e os primeiros podem ser os últimos. Se Deus quiser fazer, Ele vai suspender a lei da física. Ele vai ignorar a realidade, todo tipo de herança biológica, e vai adentrar na tua natureza orgânica, e um grande milagre Ele vai fazer. Às vezes entramos em confusão, em paranoica, porque não entendemos essas questões. Mas a Bíblia fala, Jeremias 31 e 29 fala: os pais comeram uvas amargas e os filhos dos dentes travaram. Isso fala de herança biológica, de deformação na patologia, no organismo da pessoa devido às doenças patológicas que veio sobre os filhos. Um dia alguém foi curado. Jesus perguntaram-lhe: Senhor, quem pecou, o pai ou ele? Ou quem pecou? Os pais, para ele estar assim, para ele merecer? Ninguém pecou. Ele está doente para que a minha glória se manifeste na vida dele. Traçando essa linha de pensamento, querido, ao sofrimento voluntário, ao sofrimento, não temos muito tempo para traçar essas realidades. Ao sofrimento voluntário, é aquele que Paulo se enquadrou,
Na segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo de número 11, versículo 23 a 33, Paulo escolheu aquela missão. E todo envolvimento com a missão de Deus, haveria de criar situações de oposição. E aqui dentro desse texto, desse contexto, ele começa a listar. E ele começa a dizer: eu passei perigos no deserto, perigo entre falsos irmãos, passei fome, fui apedrejado, fui chicoteado, perigo de espada, sofri, passei frio, nudez. E ele vinha agora adjetivando negativamente todos os infortúnios que lhe sobreveio. Isto aqui fala de um sofrimento voluntário, ele escolheu padecer. Então, muitas das vezes, há decisões na nossa vida, como já ouvimos testemunhos de várias pessoas, que ao se encontrarem com a realidade do Evangelho de Jesus, foram abandonados pela família, rejeitados pela família. Eu conheço um pastor amicíssimo, o pastor Valdemar. Ele disse: no dia em que eu me converti para o Senhor, no ano de 1942, a minha mãe chegou para mim, ela era de uma outra instituição religiosíssima no Brasil e no mundo, e disse-me: eu preferia ter tido a notícia que você foi morto por um atropelamento, menos a notícia de que você tinha se convertido ao Evangelho. Nossa, que cegueira espiritual. Abandono. Mas ele poderia abrir mão disso e poderia continuar no conforto da casa. Consequentemente, o pai disse: então, toma o teu rumo, porque esta casa não te pertence mais. Ele tinha escolhas. Todo discípulo tem escolhas. De abrir mão ou de continuar. De abrir mão do conforto e continuar seguindo Jesus, ou deixar Jesus e estar ligado ao conforto. Mas ele compreendeu que aquele sofrimento era voluntário. O envolvimento com Cristo, com o Evangelho, estaria lhe proporcionando, ele, naqueles dias, para a sua geração, um descaso. Ia cair no desconceito enorme na família muito tradicionalista. Mas uma certa vez Jesus nos disse: olha, aí se enquadrou na situação dele, aquele que não deixar o amor de pai e mãe por mim, este não é digno de mim. Cabe-nos escolher. O que é que ele poderia dizer? Entrei no Evangelho e a situação piorou. Quantos nós ouvimos esses indivíduos dizer isso? Depois que eu entrei, as coisas piorou. Não é que as coisas pioraram, as coisas estão difíceis aí fora, querido. Agora, só que todo envolvimento com Deus, muitas das vezes, este desenvolvimento vai nos colocar em situações de dificuldades. A gente temos isso na história da Bíblia. Mas independente da temática do sofrimento, que eu possa estar na altura de corresponder e administrar sabiamente toda situação que estiver à minha volta. A Bíblia fala de um sofrimento permissivo e justificativo. Todos aqueles já adentraram no capítulo 1 e 2 de Jó. O homem mais rico do Oriente, na terra de Uz, com Z. Tem Ur com R, que era Ur do Caldeus, onde estava Abraão. E Uz com Z, terra de Uz. Jó era o homem mais rico daquela região. E ele foi imbuído numa situação tão deplorável, um sofrimento permissivo, e ele entrou do nada numa situação de desgraça, de desespero, de perca de bens, de filhos, de família, de saúde. No capítulo 1 de Jó nós temos aquela visão onde, num momento na eternidade, onde os filhos de Deus, os anjos de Deus, numa reunião, e adentra, sem ser convidado, Satanás. E Deus o pergunta, disse-lhe: vistes o meu filho, o meu servo Jó na terra? Como Deus tinha prazer de testemunhar de um homem íntegro, sincero, reto, que se desvia do mal. Eu fico prazeroso de falar deste nome aqui na eternidade. O nome de Jó era conhecido entre os anjos na eternidade. Ah, querido, não só na terra, mas no céu ele tinha um grande conceito. E do nada, Satanás chantageia Deus, dizendo-lhe também: o Senhor o cercou de bens, ao ponto dele, de fato, dizer que é justo. É muito fácil ser fiel no meio de tanta fartura. Chantagista, o diabo sempre foi chantagista. É muito bom ser o que é. Ele é um ícone
lá na terra de Uz. Ele é teu representante, está certo. Mas ele é muito rico, não tem falta de nada. Ele tem bens. Ele é o maior empresário da região. Ele é o maior comerciário da região. O que é que tu queres dizer com isso, Satanás? Eu quero dizer o seguinte: se o Senhor tirar tudo que ele tem, ele vai abandonar na primeira instância. Ele vai esquecer do seu Criador. E Deus deu uma sondada, porque Deus não nos permite vir dificuldades sem que primeiro Ele veja a nossa capacidade de suportar. Não nos veio provações além das possibilidades de sair bem sobre elas. O Todo-Poderoso que nos perscruta, que nos entende, que nos vê, que nos enxerga, olhou para Jó, olhou e disse: pode ir. Não, Deus, tira tudo dele. Eu não vou tirar nada dele. Agora você vai e toca-lhe nos bens. Eu sei que ele vai superar. E eu vou mostrar para você que Jó vai ser o mesmo Jó. Tendo ou não tendo, ele é o mesmo Jó. Eu vou. E veio. E a Bíblia nos fala, queridos, em que um dia estava Jó sentado, quando veio o primeiro mensageiro, e correndo disse: olha, Jó, os bois lavravam, as jumentas estavam ali entre eles, e veio uma equipe especializada em assaltos de bois e jumentas, e tomaram todo o teu gado, só sobrou eu para te dar a notícia. Jó disse: ainda tem as ovelhas, tem os camelos. Vamos lá. Quando aquele mensageiro sai, olha o contra-ataque do diabo. Já chega o primeiro, o segundo, e disse: olha, Jó, caiu fogo do céu, matou os teus servos e matou todas as tuas ovelhas. José sentiu um baque naquela situação, começou agora a entrar num processo de perca, de sofrimento. Naquele exato momento, e o indivíduo disse: caiu fogo de Deus. Eles tinham um conceito enorme, que tudo que acontecia de ruim era atribuído a Deus. E nem tudo de ruim, querido, a gente pode culpabilizar Deus. É a vontade de Deus. Nem sempre é a vontade de Deus. Nem sempre é provação de Deus. Não. Às vezes é a minha estupidez, é a minha cegueira, é a minha ignorância que me conduz a um caminho onde eu vou colher os meus próprios frutos. Isso é sério, meu irmão. Devemos entender o que é prova de Deus. Um sofrimento permissivo, com características de refinação de caráter, de personalidade, de melhorias. E quando são situações que nós procuramos, falta de conselhos não foi. Consequentemente, quando acabou o segundo mensageiro, entra o terceiro e diz: olha, veio a quadrilha especializada de camelos, os sabeus, os caldeus, e roubaram teus camelos. Mas Jó ainda tinha os filhos, ainda tinha outros bens. Quando saíram-lhe, o terceiro mensageiro chegou ao quarto de Jó, todos os teus filhos estavam reunidos no banquete na casa do primogênito, e veio um vento do oriente, e entrou na casa e os matou. Aquele homem teve que fazer vários sepultamentos. Que difícil para um pai. Como é difícil um pai sepultar um filho. Imagina sepultar vários filhos no mesmo dia, numa mesma situação. Jó não suportou, e a Bíblia diz que ele se levantou, rasgou o seu manto, raspou a sua cabeça, lançou-se em terra, e o diabo, quem sabe, disse: agora eu quero ver. Já quebramos ele comercialmente, tirando todos os seus bens. Quebramos ele emocionalmente, tiramos a maior riqueza do pai, que é os filhos. Agora sim, agora, olha lá, vamos ver. Quem sabe toda a plateia da hierarquia satânica já estava em pé para aplaudir a derrota e o fato de Jó desviar-se de Deus. Mas não, ao contrário. A Bíblia diz no versículo 20 do capítulo 1: então Jó se levantou, rasgou o seu manto. Era sinônimo de uma pessoa quando estava em contrição. E o que fez? Raspou a sua cabeça, lançou-se na terra e fez o quê? E adorou ao seu Deus. E a Bíblia diz: e disse: nu saí do ventre da minha mãe, e nu tornarei para lá. O diabo não gostou de ouvir essa última declaração. O Senhor Deus me deu, e o Senhor tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Levante a sua mão direita e diga: aleluia.
Foi difícil Satanás assimilar aquela situação. E lá em cima toda a hierarquia angelical, quem sabe, louvava a Deus pelo fato de ver a continência de um homem aqui na terra que não se prostrou diante as percas que lhe vieram. Satanás volta e diz: o sofrimento que lhe foi imposto, também ele ainda tem saúde. Então vai lá, o que é que você quer? Tira a saúde dele, ele vai te abandonar. Toda a preocupação do diabo era justamente essa, de roubar o que de mais importante Jó tinha, lhe cercando de sofrimentos. Conclusão, ele toca-lhe, gerando-lhe um processo em cadeia, febre reumática, úlceras expostas, dores nos ossos, perdeu toda a afeição. E depois de toda essa situação, querido, quando ele adoeceu, perplexo diante de todas as atrocidades, e o final das contas, ao final das contas, a Bíblia diz que a pessoa de mais intimidade com ele lhe aconselhou eutanásia, a morte menos dolorosa, e disse: Jó, amaldiçoa teu Deus, tu ainda o mantens a tua continência, e depois tu morre. Não. Amaldiçoar quem? O meu Deus? Por quê? Tu estiveste tão bem comigo na fartura, e não vamos passar as percas. Isso aqui é um sofrimento permissivo, justificativo. Lá na frente haverá uma justificativa. Não vamos fazer isso. Jamais, jamais e jamais. Como uma louca, tu falas. Porque ainda que ele me mate, nele eu esperarei. Nele eu confiarei. Osso duro de roer, foi Jó, não foi? E ele permaneceu firme. Ele compreendeu, adentrou no contexto do sofrimento permissivo e justificativo, mas não abandonou a sua fé. Meus queridos, eu quero dizer que tudo isso que nos sobrevém tem este sofrimento que é o corretivo disciplinar, que serve para fortalecer a sua fé, que serve para expressar o nosso caráter. Sabe que às vezes nos vem sofrimento para expressar o nosso caráter? Somos bons conselheiros. Quem sabe em meio aos nossos conselhos a gente aconselhou alguém e depois fizemos as nossas especulações. Você viu? Uma dificuldade tão pequena e o fulano de tal já perdeu a noção das coisas. Se fosse eu me sobressaía muito bem. Cuidado com aquilo que a gente fala. Muito cuidado com aquilo que nós ousadamente fazemos a nível de prejulgamento. Eu se sairia muito bem se fosse comigo aquela dificuldade. Aí a gente cai na mesma situação e a gente faz coisas piores do que aquele que estava na mesma situação. Para que serve o sofrimento? Para nos revelar quem somos, para nos mostrar de fato a nossa capacidade. O sofrimento serve para de fato depurar a nossa natureza. Tem um texto na palavra de Deus que nos diz, Isaías 48:10, eis que te purifiquei não como a prata, mas provei-te na fornalha da aflição. O sofrimento serve para nos aproximarmos de Deus. Salmo 73:28, para mim bom é aproximar-se de Deus. Cada caso é um caso. Tem sofrimento que nos faz aproximar genuinamente, poderosamente do nosso Deus. Existem sofrimentos na vida que servem para nos ampliar a nossa visão. Jó 42:5, ele disse, com os meus ouvidos ouvi, mas agora depois de todo o processo disciplinativo, os meus olhos te veem, eu tenho um outro conceito de Deus. Salmo 119, versículo 71, sobre o sofrimento disciplinativo, que serve muitas das vezes para nos dar uma maior visão de Deus. Disse-nos Davi, foi-me bom ter sido afligido. Para quê? Para que aprendesse melhor os teus estatutos, os teus caminhos. Queridos, nós não devemos jamais se frustrar com a situação do sofrimento. Se é uma prova de Deus, tem os seus porquês. Se é imprudência, tenha força, porque você vai sair da consequência dessas imprudências. E Deus vai enriquecer-nos na questão do conceito daquilo que está à nossa volta. Mas vamos acreditar que Deus ainda faz milagres para nos livrar dos sofrimentos.
Salmo 64:10, o justo se alegrará no Senhor e confiará nele, e todos os retos de coração se regozijarão no Senhor. Nem tudo é somente sofrimento, tem os momentos bons na nossa vida. Salmo 112, 2 e 4 diz, e a sua descendência será poderosa na terra, a geração dos justos serão abençoada. E para os justos nasce no meio das trevas a luz perene. Vocês creem nisso? Provérbios 28, 11 e 28 diz, aqueles que confiam nas suas riquezas cairá, mas os justos verdadeiramente reverdecerão como o ramo e frutificarão. Provérbios 11, 7 e 13, transtornados serão os ímpios e não serão mais, mas a casa dos justos permanecerão. Que nós possamos permanecer bem na presença de Deus, independente dos infortúnios. Não vamos negociar a nossa fé, não vamos negociar a nossa crença, não vamos negociar a palavra de Deus, jamais. Pague R$1.000 e você vai deixar toda essa aprovação. Não, eu posso pagar até R$10.000 para favorecer o reino de Deus, mas não comprar os favores de Deus, porque Jesus já nos garantiu na cruz do Calvário, custou o seu sangue, e hoje nós estamos aqui para quê? Para sermos seus adoradores e nunca negociarmos os favores de Deus. E saiba que você é uma pessoa capacitada por Deus. Deus olha dos céus para você e diz, eu tenho valentes na cidade de Varginha. Eu tenho valentes que não voltam atrás por nada. Podem voltar quem quiser. E vós? Eu, Senhor? Tem muita gente voltando aí. E vocês? O que é que vocês querem? Eu não tenho roupagem de elegância e de conforto. As aves do céu têm os seus ninhos. As raposas têm os seus covios. Mas eu não tenho de reclinar a minha cabeça. E aí? Vocês querem me seguir? Alguns foram saindo. Se vocês quiserem, pode ir embora. Aqui não é colônia de férias. Aqui é um campo de batalha. Me servir até grandes desafios, mas ostentar a eternidade. O que é que vocês querem? Pedro levantou, intrépido, e disse, para onde iremos nós, Senhor, se só o Senhor tem palavras de vida eterna para a nossa vida? Que Deus abençoe a sua vida. Não se frustre com nada. Caminhe no caminho que Deus preparou para você. Aprenda com tudo aquilo que estiver à sua volta. Evangelho nos oferece paz, libertação, cura, salvação. Vamos ter alguma coisa? Vamos trabalhar muito. Vamos estudar muito. Se o plano do governo favorecer, a gente consegue alguma coisa. Senão a gente passa pelas nossas dificuldades. Mas Deus sempre tem uma porta aberta para aqueles que Ele buscam, para aqueles que Ele servem, para aqueles que Ele adoram. Deus sempre tem um milagre para nos surpreender em momentos difíceis. Eu gostaria de saber se tem um coração que gostaria hoje de fazer a sua entrega voluntária para Jesus. Sabes, pastor, eu estava meio indeciso se chegou o meu dia ou não de ingressar nesta fileira que há para a eternidade. Chegou a sua noite, chegou o seu momento. Você já ouviu a pregação várias vezes. Deus já te revelou em sonhos que vai chegar um momento em que você virá rendido aos pés de Jesus. Uma bela música erudita, sagrada, já falou de ao coração. Alguém na rua te encontrou e disse, olha, Deus tem um plano na sua vida. Chegou a sua noite, chegou a sua hora. Você que esteve tanto tempo na presença de Deus e por algum equívoco afastou-se da presença genuína do Pai. Mas hoje o Pai está te proporcionando a oportunidade. Volta, filho pródigo, para casa. Eu quero te perdoar, eu quero te abraçar, eu quero te consolar, eu quero te curar, eu quero limpar as tuas feridas, eu quero de fato endulçar a sua alma com o néctar da eternidade. Ele está aqui para fazer uma proposta eterna. Ele quer te abençoar, Ele quer te fazer próspero em todos os aspectos, mas acima de tudo,
Ele quer escrever o teu nome no livro da vida, que é a maior prosperidade que o homem ele possa herdar de Deus. Aonde está um jovem, uma jovem, uma senhora, um senhor, um ancião, que está convicto que hoje é a sua noite? Não é de se entregar para mais uma religião, é de encontrar-se com Jesus, é ser um discípulo, sabe, pastor Ítalo? Sabe de uma coisa? É verdade, eu quero hoje fazer a minha decisão, eu vou. Eu já prometi para fulano, para Beltrano, meus pais já me mandam, eu hoje vou fazer. Aonde está você nesta noite? Pastor desta igreja quer orar por você, quer abençoar a sua vida. Deus te trouxe aqui neste lugar, querido, para que você possa ser tocado, chamado, convicto. E você não dá espaço para dúvidas. Aonde está alguém? Está vindo uma pessoa, uma senhora, que deseja voltar para Jesus, está na presença de Deus. Como é bom estar aqui, como é bom caminhar na presença de Deus. Aonde está a segunda pessoa que deseja entregar o seu coração, a sua vida, a sua vontade para Jesus, assim como esta senhora está fazendo? Aonde está? Vem. Nesta noite feliz, cante comigo. Neste santo lugar eu marquei o encontro. Está vindo mais alguém? Deus, cante comigo. Seu amor é real. Aonde está mais alguém? Jovem, não despreza o teu dia. Não renuncie o convite para Jesus. Encontro com Deus. Cantem. Basta. Um grande coral. Onde está mais alguém para Jesus? Vem aqui, querido. Vencer. Se a noite escura está, suas mãos me guiam. Está chegando mais alguém para Jesus. Isto é nobre, isto é coragem, isso destaca, isto é enquadrar-se na prosperidade de Deus. Onde está a terceira pessoa que vai romper de fato o limiar da incredulidade e adentrar de vez para sempre na presença de Deus? Aonde está você? O que nós fizemos aqui foi uma decisão muito sábia, convictos do que está fazendo, cônscio do que está fazendo. Eu quero hoje me entregar de corpo e alma para o Evangelho, para Jesus. Como é bom, nada forçado, nada na marra, não. É espontâneo, é pessoal, é voluntário. E acreditamos nesse processo de conversão ao Senhor e à Senhora. Que Deus os abençoe ricamente e que hoje seja o início de uma nova lida e que a prosperidade de Deus esteja sobre a vossa vida. E Deus vos dará força para vocês continuarem administrando tudo que está à vossa volta. Eu queria que vocês colocassem a mão sobre o vosso coração, a gente fazer aquela oração por estes que aqui estão. Pai querido, nós te louvamos, nós te engrandecemos, nós te bendizemos pelo teu favor, pela tua graça, pela tua generosidade, pelos teus livramentos. Oh Senhor, pela doçura da tua bondade na nossa vida, onde nesta noite nós te louvamos, nós oramos, nós prestamos-lhe um culto racional ao Senhor. Consequentemente, fomos abençoados pela tua orientação, pelos teus conselhos, pela tua palavra. Em seguida, estes meus amigos, estes meus irmãos, convictos da sua decisão, convictos do seu querer, vieram voluntariamente entregar-se para o Senhor Jesus. E que nesta noite, Senhor, um prisma de luz, um prisma de paz adentre na alma, no espírito destes que vieram a Ti. E que a partir desta hora, Senhor, o vosso nome seja escrito no livro da vida. E tudo aquilo que vinha
ó Deus, lhe criando situações desconfortáveis que possam ser substituídos por um conforto espiritual, e que a vossa alma possa de fato repousar nos braços do Pai, no colo do Pai, e que nesta noite, Pai, a tua paz interior esteja lhe sendo introduzida no coração. Escreve-lhe o nome no livro da vida, e que ambos sejam abençoados graciosamente, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Todos digam amém. O meu muito obrigado, pastor Salvador. Podemos acertar mais um instante, irmãos, por gentileza?